Hoje a gente vai falar sobre o quinhentismo. É tipo o marco zero da literatura no Brasil. Mas espera aí, será que dá mesmo para chamar de literatura o que se escrevia naquela época? É uma boa pergunta para começar, né? Então, para a gente mergulhar de cabeça no que foi o quinhentismo, vamos começar com uma pergunta que é super direta. Qual foi a primeiríssima coisa que alguém escreveu aqui em terras brasileiras? E a resposta, olha, ela já diz quase tudo sobre esse período. Um pequeno spoiler, não foi um poema de amor, nem o começo de um romance, nada disso. Foi um relatório. Isso mesmo, um relatório para um rei. Isso já mostra de cara que a escrita aqui no Brasil não começou como arte, sabe? Ela nasceu com um propósito bem prático. Ok, para a gente entender bem essa pegada mais prática, vamos fazer uma viagem no tempo. Imagina só a cena. Estamos em 1500. As caravelas portuguesas acabaram de encostar numa praia que, para eles, era um mundo completamente novo. E é daí que vem o nome, né? Quinhentismo, de 1500. Mas é super importante entender que isso não era um movimento artístico com regras, com um manifesto. Longe disso. Era, na verdade, uma coleção de textos bem objetivos, quase burocráticos. E tudo, absolutamente tudo que foi escrito nessa época, girava em torno de duas missões principais que os portugueses tinham aqui. A primeira era a conquista material, ou seja, grana, exploração econômica. A segunda, a conquista espiritual, catequizar, converter os povos indígenas à fé católica. Então, vamos falar do primeiro tipo de texto. Pensa nele como um grande relatório de inventário. Sabe, uma lista de tudo que tinha aqui enviada direto para a coroa lá em Portugal. O objetivo era 100% utilitário. A ideia era informar a metrópole sobre o que essa nova colônia tinha a oferecer. Então os viajantes, os escrivães, eles descreviam tudo. A fauna, a flora, os costumes dos indígenas. Mas o foco principal que realmente importava era o potencial econômico. O que daqui poderia gerar lucro para Portugal? E o exemplo mais famoso disso tudo, que todo mundo já ouviu falar, é a Certidão de Nascimento do Brasil, né? A famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. É exatamente isso, uma descrição detalhada da terra, das pessoas, mas não era um diário pessoal ou algo para o público. O destinatário era um só, o rei de Portugal. Beleza, essa era a literatura que ia para fora. Mas a escrita não servia só para contar as novidades para quem estava lá longe em Portugal. Tinha um outro tipo de texto com uma missão totalmente diferente, feito para ser usado aqui dentro da colônia. Essa era a literatura dos jesuítas, produzida já em solo brasileiro, e ela funcionava como uma verdadeira ferramenta de ensino. O objetivo era muito claro, converter os indígenas. E para conseguir isso, eles não escreviam textos complicados, pelo contrário. Usavam coisas mais fáceis de entender, mais didáticas, como poemas, peças de teatro e, claro, muitos sermões. E olha que interessante a estratégia deles, era super prática. Para facilitar o trabalho de conversão, os jesuítas, como o famoso José de Anchieta, não chegaram só impondo o português. Eles fizeram o caminho inverso, aprenderam a língua local, o tupi, e foram além, criaram a primeiríssima gramática do tupi. Isso é uma baita demonstração de adaptação, né? Então, é importante ter em mente que os escritores dessa época não eram artistas trancados numa sala buscando inspiração. De jeito nenhum. Eles eram agentes ativos, peças fundamentais dentro do grande projeto colonial de Portugal. Então, resumindo, a gente tem essa divisão bem marcada, né? De um lado, a literatura de informação, com os olhos virados para fora, fazendo um inventário das riquezas para a metrópole. E do outro lado, a literatura de catequese, com os olhos para dentro, focada em moldar a mente e o espírito de quem vivia aqui na colônia. E essa tabela mostra direitinho quem era quem nesse jogo. Nomes como Pero Vaz de Caminha e Gândavo, eles eram os repórteres, digamos assim, da coroa. Já os padres, como Anchieta e Nóbrega, eram os professores da fé, atuando diretamente aqui na colônia. Ok, mas, no fim das contas, qual é o grande legado disso tudo? Por que esses textos são tão importantes até hoje? O grande valor do quinhentismo não está na beleza poética, não é um valor artístico. O valor é principalmente histórico e documental. É como se esses textos fossem uma janela para o passado, sabe? Eles são super valiosos porque nos mostram, sem filtros, como funcionava a cabeça e o processo dos colonizadores. Dá pra gente resumir o papel dessa escrita em 3 passos que foram cruciais para o Império Português. Passo 1. Documentar. Era preciso fazer um inventário completo do território. Com essas informações em mãos, vinha o passo 2. Guiar. Ou seja, ajudar a coroa a tomar as decisões políticas e econômicas. E por último, o passo 3. Controlar. E esse controle vinha principalmente pela evangelização,
que buscava moldar a cultura e as crenças da população local. No final das contas, o que a gente tem aqui é o registro da mentalidade colonial em plena ação. Esses textos são de fato a base da história escrita do Brasil. Só que tem um detalhe fundamental. É uma história contada por um único lado, com um único ponto de vista, o do colonizador. E isso tudo deixa a gente com uma provocação para pensar, né? Se a certidão de nascimento de um país é, na essência, uma lista de inventário dos seus recursos, um relatório de potencial econômico, o que será que isso diz sobre o resto da sua história?